Olá, pessoal. Nós vamos dar início a um curso de Direito Concorrencial elaborado numa parceria entre o Trilhante e o Mahara Sociedade de Advocacia. Esse curso ele tem um objetivo bastante abrangente. Na verdade, nós vamos tratar desde o histórico da formação do direito da concorrência, depois nós vamos analisar a estrutura do sistema brasileiro de defesa da concorrência, a relação desse sistema com o Ministério Público, com as agências, com o Banco Central, e em seguida nós vamos falar das atividades principais que são desenvolvidas pelo CAD. Nós vamos falar, em primeiro lugar, do que é concentração econômica, como se desenvolve o processo autorizativo das concentrações econômicas, como funcionam os acordos em concentrações e, numa parte final, nós vamos ter várias aulas para tratar da infração concorrencial, do processo sancionador das infrações concorrenciais, também vamos falar um pouco de acordo de leniência, de sanções concorrenciais, de compromisso de cessação, enfim, o curso é bastante amplo, aí ele tem no mínimo uns 10, 12 tópicos para que todos possam ter uma visão bastante abrangente do que é o direito da concorrência no Brasil. Antes de começar essa aula, eu gostaria de deixar algumas referências bibliográficas para aqueles que pretendam se aprofundar nessa matéria. O direito concorrencial é bastante rico, ele mistura conhecimentos do direito penal, do direito econômico, do direito administrativo, do direito privado, e por isso eu deixei obras aqui nesse slide para vocês que tratam desses vários aspectos da concorrência. Então, em primeiro lugar, eu menciono aqui para vocês uma obra chamada Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que eu escrevi como tese de livre-docência na USP e que cuida basicamente dos aspectos administrativos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, dos processos, dos acordos que são firmados no sistema e assim por diante. Também coloquei para vocês, se quiserem ter noções mais básicas do que seja concentração, do que seja mercado, do que sejam falhas de mercado, uma obra do professor Fábio Nusdeu, que é um professor titular aposentado da Universidade de São Paulo e que tem esse livro que é incrível, que é muito claro, muito pedagógico aí para explicar esses conceitos fundamentais. E coloquei também mais duas obras um pouco mais específicas. A obra do professor Calil Salomão Filho, especificamente chamada Direito Concorrencial, que traz um estudo bem aprofundado do direito concorrencial numa visão mais econômica, e a obra do Roberto Domingos Taufik, que é um interessante comentário a todos os artigos da nossa Lei de Defesa da Concorrência na atualidade. Há várias outras obras aí muito interessantes sobre essa matéria, mas enfim, deixo essas quatro para quem tiver o desejo de se aprofundar sobre os temas que serão tratados nessas várias aulas do curso. Como eu mencionei no início, é importante que a gente faça um pequeno histórico aí até chegarmos à Lei de Defesa da Concorrência de 2011. Nós vamos começar a tratar especificamente aí da lei de 2011 lá pela terceira aula, mas é bastante relevante entender que muito do que já está lá na lei de 2011 tem raiz em leis muito anteriores. Então, eu sempre gosto de fazer um pequeno histórico. Eu sei que nem sempre todo mundo gosta, então aqueles que não gostarem muito podem caminhar para as aulas futuras já para estudar a parte dogmática aí do direito da concorrência. Mas, enfim, é importante a gente fazer alguns registros, até para explicar por que o direito da concorrência demorou tanto para surgir no Brasil, se nós compararmos a nossa realidade com outros países. Então, eu diria que um primeiro fator dessa demora para nós formarmos um direito da concorrência tem relação com a nossa própria estrutura colonial. Como todos sabem, durante o período pré-colonial, né, lá no início do século XVI, até o final do período colonial, lá no início do século XIX, o Brasil basicamente serviu como uma colônia de exploração. Então, esse grande território foi utilizado pelos portugueses por longos anos, basicamente para produzir matéria-prima, então ouro, cana-de-açúcar, algodão, não é? E madeira e assim por diante, que era comercializado, né? Matéria-prima que era comercializada, perdão,
pela metrópole com países europeus, não é? Então, por longos anos, por longos séculos, na verdade, nós não estruturamos aqui um mercado forte para competir entre si. Na verdade, todos os nossos esforços, as nossas atividades tinham uma função principal, que era abastecer a metrópole e permitir que a metrópole comercializasse esses produtos com outras nações, principalmente a Inglaterra, não é? Que também se beneficiou muito desse sistema. Tá bom? Então, nós tivemos aí até a chegada da família real em 1808, né, fugida da invasão napoleônica, um país que era utilizado para a produção de matérias-primas. Bom, essa chegada da família real portuguesa em 1808 foi muito importante para nós no Brasil e também em termos econômicos, né? Com a vinda de Dom João VI e toda a corte portuguesa, várias medidas importantes foram tomadas. Então, em primeiro lugar, nesse período que nós podemos chamar de período joanino, procedeu-se à abertura dos portos para o comércio com as nações amigas, criou-se o Banco do Brasil, criou-se a imprensa e estabeleceu-se a liberdade de manufatura e indústria. Então, muitas medidas importantes foram tomadas. Eu diria até que de todas elas, essa determinação, ou melhor, essa autorização para a liberdade de manufatura e indústria foi uma das mais importantes. E isso porque nós tivemos várias normativas durante o período colonial que impediam a atividade industrial, a atividade comercial e também, em algumas medidas, as atividades primárias, né, as atividades agropecuárias. Então, havia muita restrição a essas atividades todas e a vinda da família real foi, então, muito relevante, não é? Com a abertura dos portos, com a liberdade de imprensa, com a liberdade de indústria e comércio, para que o país se desenvolvesse, tá certo? Então, antes mesmo da nossa independência, antes mesmo da nossa primeira Constituição, que foi a Constituição Imperial de 1824, né, a vinda da família real foi o que permitiu aí um início de mais intensa atividade econômica no Brasil. Depois eu também gostaria de destacar com todos vocês a importância de algumas constituições editadas durante o século XX para a formação do nosso direito concorrencial. Então, em primeiro lugar, nós devemos mencionar a Constituição de 1934, uma Constituição da época Vargas, que deixou clara a existência de uma liberdade econômica no Brasil, mas que deveria ser manejada, que deveria ser exercida em favor dos interesses públicos. E também essa Constituição de 34 foi muito importante porque no seu artigo 116, e aí eu estou projetando para vocês no slide o 115 e o 116, mas no 116 especificamente, essa Constituição também falou da possibilidade de o Estado intervir fortemente na economia, inclusive de modo a monopolizar alguns setores, tá certo? Então vejam que no período Vargas, as constituições começaram a se preocupar fortemente com o funcionamento do mercado, com o funcionamento da ordem econômica, tá certo? A Constituição de 37, que é conhecida como Constituição Polaca, não é? Ela abre o início ditatorial da época Vargas, né? Abre esse período que vai de 37 a 45 com uma política de governo muito forte, muito rígida, não é? No nosso primeiro período ditatorial. Mas vejam, o que é interessante é que essa Constituição de 37 ela tem dois dispositivos que foram fundamentais para o surgimento do nosso direito da concorrência. Então, gostaria de mencionar aqui o artigo 135 e o artigo 141 dessa Constituição. O 135 da Constituição de 37 previu, de novo, a liberdade econômica, mas a necessidade de o Estado intervir no domínio econômico para suprir deficiências da iniciativa individual e também para coordenar os fatores de produção de modo a reduzir conflitos, né? Ou de modo a resolver conflitos. Esse 135 também foi muito importante porque no seu finalzinho, lá na sua parte final, ele previu as formas de intervenção do Estado na economia. Então, previu a intervenção direta por monopolização, previu a intervenção direta por participação, previu a intervenção indireta por estímulo ou por fomento aos agentes econômicos e também previu a intervenção por controle.
Então, vejam, essas 4 formas clássicas de intervenção do Estado na economia têm o seu embrião no 135 da Constituição de 37. E, obviamente, o direito concorrencial também deve muito a esse dispositivo, porque é esse dispositivo que diz que o Estado poderia controlar as atividades econômicas dos agentes de mercado. Então, ele é um fundamento importante para o direito da concorrência. O 141, como eu mencionei, também é muito importante, porque o 141 ele previu a necessidade de se criar uma lei tratando dos crimes contra a economia popular. E, efetivamente, em 1938, Vargas editou o Decreto-Lei 869. Esse Decreto-Lei 869 foi a nossa primeira lei de crimes contra a economia popular, uma lei muito importante porque, ao tipificar os comportamentos ilícitos, esse Decreto-Lei tratou de vários comportamentos anticoncorrenciais. Então, vejam, esse Decreto-Lei falou de fixação de preços, falou de manipulação da oferta e da demanda, de preço predatório e, além disso, tratou de controle estatal de alguns acordos ou atos que pudessem, de alguma maneira, impedir a concorrência. Então, vejam, num decreto-lei penal, na verdade, lá do direito penal, é que nós temos as primeiras definições essenciais de comportamentos anticoncorrenciais. Um pouco mais tarde, alguns anos depois desse decreto-lei de 38, Vargas também, de novo, editou o Decreto-Lei 7666. Esse Decreto-Lei 7666 foi idealizado por um ministro do Vargas chamado Agamenon Magalhães, que dizem alguns teria alguns traços físicos malaios. E por essa razão, este Decreto-Lei recebeu o apelido de Lei Malaia. Então, quando nós falamos de Lei Malaia de 1945, nós estamos falando, na verdade, do Decreto-Lei 7666 de Vargas. Esse decreto-lei é muito interessante porque ele criou a CAD, a Comissão Administrativa de Defesa Econômica, que é exatamente aí o embrião do que nós temos hoje, que é o chamado CAD, não é? Que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Não é? Na sua origem, portanto, nós tínhamos a Comissão Administrativa, prevista aí no Decreto-Lei de 45. Qual foi o problema? O problema é que Vargas caiu logo em seguida e o governo provisório, que se instaurou após o final do governo Vargas, imediatamente revogou esse decreto-lei, de modo que nós acabamos ficando sem uma lei de defesa da concorrência até o ano de 1962. Tá certo? Então, na próxima aula, nós vamos continuar um pouquinho com esse histórico para chegarmos até a lei de 2011, mas fixem aí 2 coisas importantes do que nós vimos até o final do ano de 1945. Constituições de 34 e 37, que deram fundamento para as várias formas de intervenção direta e indireta do Estado na economia, e decretos-leis importantes, como o que criou os crimes contra a economia popular e o decreto-lei, que foi a nossa primeira lei concorrencial, a Lei Malaia. Tá bom? Então, até a próxima aula.